Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. In our 3 sessions, we had planned to discuss about Bhagavad Gita and meditation, then Yoga Sutra and meditation, and now we will discuss Upanishad and meditation. Então, nas nossas 3 sessões, a gente planejou discutir as questões como a Bhagavad Gita e a meditação, Yoga Sutra e a meditação. E hoje, nessa terceira, nós vamos ver as Upanishads e a meditação. When we come to Bhagavad Gita, we are told how to live in this world properly so that our mind is at peace. Quando a gente vê a abordagem do Bhagavad Gita, a gente percebe que a gente foi ensinado como viver de uma maneira própria nesse mundo e com a mente em paz. When we studied the Yoga Sutra, we were told the technique of controlling the mind so that mind can be at peace. E quando a gente vê as abordagens do Yoga Sutra, a gente vê as técnicas de como controlar a mente e perceber a mente em paz. Now the third aspect of controlling the mind is education of the mind. E o terceiro aspecto agora do controle da mente é, na verdade, a educação da mente. The other day I told you, you cannot control the mind at all. O outro dia ele falou para vocês que não dá para controlar a mente de jeito nenhum. Don't struggle to control the mind and become silently miserable. Não lute para controlar a mente e se tornar um sofredor silencioso. Discipline the mind and educate the mind. É mais importante disciplinar e educar a mente. Discipline is done when we deal with the world and we deal with the mind. A disciplina, ela acontece quando a gente lida com o mundo e quando a gente lida com a mente. These 2 things are achieved through Bhagavad Gita and Yoga Sutra. Essas duas qualidades, elas são atingidas através da Bhagavad Gita e do Yoga Sutra. But there is one problem still remaining which will be sorted out in the Upanishad. Mas ainda tem um problema que se mantém que vai ser tratado, discutido pelas Upanishads. The problem of Bhagavad Gita is when we are leading a very nice and good life, the ego develops that I am holier than thou. De acordo com a Bhagavad Gita, quando a gente está vivendo uma vida muito boa, a gente percebe que o ego se desenvolve e ele toma controle. When I am practicing yoga, I have very high opinion about myself. Quando a gente está praticando yoga, então a gente tem uma opinião muito elevada sobre a gente mesmo. And thus our I becomes stronger and stronger. E dessa maneira o nosso eu, o nosso ego vai se tornando cada vez mais forte. And the problem is neither in the world nor in the mind. E o problema então não fica nem no mundo, nem na mente. The problem is Mr. I. O problema é então o Senhor Eu. Till such time this I is alive, there is no peace in life. E então dessa maneira, quando esse ego, quando esse eu está tão vivo, desenvolvido, não há paz na vida. Therefore Upanishad tell us you can never get freedom from the world or the mind. Dessa maneira, a Upanishad diz então que a gente nunca vai poder ter liberdade, se liberar nem do mundo e nem da mente. If you want real freedom, it will be the freedom from I. Se você quiser a liberdade verdadeira, é a liberdade que vem do eu. There was a man, he came to meet me after one lecture. Então tinha um homem que veio falar com ele depois de uma palestra. Very old man, maybe around 80 not out. Era um homem velho, talvez com mais de 80 anos.
And he said, Swamiji, I am having a great fear these days. Então esse homem falou, Swamiji, eu tenho tido um medo muito grande nesses dias. So I asked him, fear about what? Ele perguntou, medo do quê? He said, fear about death. E esse homem falou, eu tenho tido medo da morte. I told him, don't worry, I promise you, you will die. Ele falou, olha, não se preocupe, eu te garanto que você vai morrer. This is the only thing which can be guaranteed upon. Ele falou, essa é a única coisa que é dada por certo. He said, no, that is not the problem. The problem is, when I die, what will happen to my wife, my children, my business, my property? Ele falou, não, mas esse não é o problema. O que eu estou com medo, a minha questão é quando eu morrer, o que vai acontecer com a minha mulher, com os meus filhos, com a minha propriedade, com os meus negócios? If I is not there, there cannot be my wife. E aí o senhor me falou, se o eu não está lá, não pode existir a minha esposa. If I is not there, there cannot be my children. Se o eu não está lá, não pode existir os meus filhos. If I cannot be there, there cannot be my business. Se o eu não está lá, não pode existir os meus negócios. If I is not there, there cannot be my property. E se o eu não está lá, não tem como existir a minha propriedade. And we have problems because of the wife, the children, the business and the property. E a gente então tem problemas por causa da mulher, dos filhos, dos negócios, da propriedade. Now here we have got a freedom. Whether we want to suffer with them or undo that. E aí a gente pode alcançar a liberdade, independentemente se a gente quer sofrer junto com eles ou se liberar totalmente. See friends, this is the basic thing Upanishad tells. Veja amigos, esse é o princípio básico das Upanishads. When I say I am old, the meaning of I is body. Quando eu digo eu sou velho, o sentido do eu é na verdade o corpo. When I say I am hungry, the meaning of I is prana. Quando eu digo eu estou com fome, o sentido do eu é o prana. When I say I am miserable, the meaning of I is mind. Quando eu digo eu estou sofredor, o sentido do eu é a mente. When I say I am successful, the meaning of I is intellect. E quando eu digo eu tenho sucesso, o sentido do eu é o intelecto. In addition to these I's, we are I the husband, I the wife, I the father, I the mother, I the mother-in-law, I the daughter-in-law. There is a big crowd of I inside. Então ele falou, da mesma maneira, quando a gente fala o sentido do eu, quando a gente se relaciona com ele listou uma série de parentescos, né? O pai, a mãe, o filho, a filha, a mulher, a esposa. Uma multidão de eus com as quais a gente tem que lidar. Now just imagine you go into a poultry farm. Imagine agora, you go to A poultry farm. Imagine agora que você vai para uma granja. And all the birds are there like you are sitting. E aí todas as aves estão lá como vocês estão sentados aqui. And you go there and sit for meditation. E aí junto com as aves você vai lá e se senta para meditar. The bird will come. As aves vão começar a importunar, né? Vão picar você. And when the bird will pick you, hey, get away. E aí quando uma ave chega e pica você, você fala, ei, sai fora. So when one bird is pushed, all the birds will start making noise. Mas aí basta você tirar uma ave que todas as outras vão começar a fazer barulho. If this is happening outside, worse than that happens inside when we sit for meditation. Se isso acontece externamente, pior ainda acontece internamente quando a gente se senta para meditar. So we sit for meditation. Yes, I am now doing meditation. A gente se senta para meditar e diz, puxa, agora eu vou fazer meditação. And suddenly one Mr. I, the husband, comes. E aí, do nada, aparece um senhor eu, o marido. And the moment husband comes, he starts thinking about wife.
E aí quando aparece esse marido, ele começa a pensar na mulher. Oh God, why did I get married to this lady? E aí ele diz, ah meu Deus, por que eu me casei com essa mulher? There was a man, he was going by a flight to Brazil. Tinha um homem que estava indo voar para o Brasil. And when he was boarding the flight, he heard a sound. Don't board this flight. This is going to have an accident. E quando ele estava embarcando, ele ouviu um sinal, um aviso. Não entre nesse avião, esse avião vai se acidentar. So he did not go into that flight, and really that plane met with an accident. E ele não entrou naquele avião e de verdade o avião teve um acidente. Then he thought, let me go by train. E aí ele pensou, então é melhor eu ir de trem. There again, when he was getting into the train, again he heard the same voice. Don't board this train is going to meet with an accident. E da mesma modo, então, quando ele ia entrar no trem, ele ouviu uma voz, não entre nesse trem, que esse trem vai se acidentar. And really the train met with an accident. E teve realmente um acidente com o trem. Then he thought, let me go by bus. Daí ele pensou, então eu vou de ônibus. So when he was boarding the bus, again the same voice, don't board this bus, this is going to meet with an accident. E do mesmo modo, quando ele entrar no ônibus, ele ouviu essa voz dando o mesmo recado do acidente. Now this man got very angry. E aí, então, nesse momento, esse homem ficou muito nervoso. He said, hey, whosoever you may be, where did you die when I got married? Porque, pelo que eu entendi, porque você não me avisou que eu ia morrer quando eu me casei? Porque você não me deu esse aviso antes de eu me casar, algo assim. Why didn't you tell me that it is going to be a disaster? Porque você não falou disso naquela hora, né? So we sit for meditation as somebody, and as a somebody we want to have freedom from thoughts it cannot be. Então aquele que se senta pensando, agora eu vou sentar para meditar e vou me liberar dos meus pensamentos, isso não vai acontecer. See friends, we have to recognize this principle as to who is this I. A gente tem que reconhecer esse princípio. Quem é esse eu? The mother, father, brother, sister, husband, wife, etc. are possible only when we are identified with the body. Só existe a possibilidade de ter pai, mãe, filho, filha, etc., todos os parentes, quando nós estamos identificados com esse corpo. Therefore, unless we disidentify from the body, we are practicing spiritual life is a foolishness. Então, se a gente não se desidentificar com esse corpo, a gente vai praticando a vida como uma bobagem, a vida espiritual como uma bobagem. Therefore, one has to be very clear that when we are living in this world, are we body oriented or we are self oriented? Da mesma maneira, quando a gente está vivendo nesse mundo, a pessoa precisa ter claro se ela está sendo orientada pelo seu eu interno mesmo ou pelo corpo somente. If we are body oriented, this world will become very real for us. Se a gente é orientado só pela forma física, esse corpo esse mundo vai se tornar verdadeiro, vai se tornar real para a gente. When you slept for the whole night, that time where were you? Na hora que você está dormindo à noite, onde você está na verdade? Whether you are in India or you are in Brazil. Pode ser que você esteja na Índia ou não importa se você está na Índia ou no Brasil. That time it was 2012 or 1942. Time? The time was 2012 or 1942. Ok. Não importa se é 2012 ou 1942. That time you were a man or woman. Nem se você é um homem ou mulher. That time you were young or old. Nem se você é velho ou jovem. That time you were nobody. Nessa hora que você está dormindo, então, você não é ninguém. And when you are nobody, you have nothing. E quando você não é ninguém, você não tem nada. When you are nobody, you have no thoughts. E quando você não é ninguém, você não tem pensamento. When you have no thoughts, you are happy. Quando você não tem pensamentos, você é feliz. This happiness we are all seeking.
E é essa felicidade que nós estamos procurando. And we want to seek happiness by identification with the body. Mas na verdade a gente acaba procurando essa felicidade pela identificação com o corpo. This has never happened, this will never happen. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Therefore, Upanishad tells us, rise above the body identification. Por isso que o Upanishad diz, saia do nível dessa identificação corpórea. And it is for this reason we are told that our life is not between the womb and the tomb. Our life is beyond the body. E é por isso que a gente aprende então que a nossa vida não é esse período que é compreendido entre o útero e a tumba. A nossa vida está além do corpo. So we are told, if you do sins, you will go to hell. A gente foi ensinado que se a gente cometer pecados, a gente vai para o inferno. If you do something good, you will go to heaven. Ou, por outro lado, se você fizer algo bom, você vai para o céu. Instead of understanding correctly, we get frightened in life. Se a gente não entende isso da maneira correta, a gente passa a vida toda amedrontado. And fearful life is not spiritual life. E uma vida de amedrontado não é uma vida espiritual. For us, most of us, religion means a fearful existence. Para alguns de nós, talvez para a maioria de nós, a religião significa uma existência de medo. I'll give an example. Vai dar um exemplo? I was in USA and walking in the mall doing the window shopping. Ele estava então andando nos Estados Unidos, andando num shopping, mas só olhando as vitrines. And one brother or father with the big frock, he came to talk to me. Então, pelo que eu entendi, um padre veio conversar com ele. And he asked me, excuse me, are you a Hindu? Então, esse padre perguntou, desculpe, você é hindu? I said, do you have any objection, sir? Ele falou, o senhor tem alguma coisa contra? I said, no, I want to know whether you believe in Jesus. Não, eu só queria saber se vocês acreditam em Jesus. I said, no, I don't believe in Jesus, I believe in Lord Jesus. He is not a baby. E ele falou, não, eu não acredito em Jesus, eu acredito no Senhor Jesus, ele não é uma criança. So if you believe in Lord Jesus, then you are a Christian. Então, se você acredita no Senhor Jesus, você é um cristão. I said, yes, I am a Christian. Ele falou, então eu sou um cristão. But he said, just now you said you are a Hindu. Mas você acabou de dizer que você era hindu. I said, yes, I am Hindu also. Mas ele falou, eu também sou hindu. He got wild. How can you be both? Aí ele ficou assustado. Como é que você pode ser os dois? I said, look here, latest technology, 2 in 1. Ele falou, é a tecnologia, como a tecnologia atual, 2 em 1. When I said like this thing, he told me, if you say like this, you will go to hell. Aí então esse padre, esse cristão falou, olha, se você está falando essas coisas, então você vai para o inferno. Then I asked him, excuse me, where will you go? E ele falou, me desculpe, você vai para onde? So he said, of course, I will go to heaven. Então esse cristão falou, é claro que eu vou para o céu. I said, if you are going to go to heaven, I don't want to come there. Go to hell. E ele falou, olha, se você está indo para o céu, então eu não quero ir para lá, eu prefiro ir para o inferno. Friends, the purpose of telling that we go to hell or heaven is we continue to exist after the body is dropped. That is the meaning. O propósito de falar se a gente vai para o céu ou para o inferno é dizer que na verdade a gente continua existindo depois que o corpo é enterrado. Esse é o significado. If we tell you, after you leave Lonavala, you are going to go to Chennai. Ele falou assim, se eu falo, depois de deixar Lonavala, vocês vão para Chennai. Does it mean you are going to die? Isso significa que vocês vão morrer? Only this Lonavala conditioning, you left it, but you continue to exist, is it not? Ele falou, não existe só Lonavala, você vai partir daqui, mas vai continuar existindo, não é verdade? In the same manner, when this body is dropped, we don't die. We continue to exist. Da mesma maneira, quando esse corpo perece, a gente não morre, a gente continua existindo. Friends, if we accept this principle,
we will never be miserable with reference to achievement and failure in this world. Se a gente aceitar isso como uma verdade, a gente nunca vai ser sofredor em função dos fracassos que a gente comete na vida. The benefit of being a Hindu and a Christian is different. Os benefícios de ser um hindu ou um cristão são diferentes. If you are a Christian and if you don't realize in this life you will be buried and wait there till the last day and which will never come. Se você é um cristão e você não percebe nessa vida que você vai ser enterrado e fica lá até o último dia esperando, isso não vai acontecer. And that is why when somebody is buried, they construct a huge structure on that so that he cannot go fast. Porque essa pessoa, como ela acredita nisso, né? Então eles constroem uma estrutura muito forte, um mausoléu muito forte para enterrar a pessoa para que ela nunca saia dali. Because on the day of judgment there will be competition, who goes fast. So this fellow will be busy in removing. De outro modo, haveria uma competição. Quem é que vai chegar primeiro, né? So the Christian should do it in this very life. Isso é o que os cristãos devem fazer. Os cristãos devem fazer o que eles têm que fazer nessa vida mesmo. If you are a Hindu, Por outro lado, se você é hindu, you don't have to worry. você não se preocupa. If not in this life, next life. Ao contrário do cristão que tem que fazer tudo nessa vida, o hindu pensa, bom, se não Next nessa vida, life na we'll do próxima. it. Na próxima eu faço isso. There is no hurry. Não tem pressa. And that is why Hindus never do spirituality. E é por isso que os hindus, então, nunca estão muito comprometidos com a espiritualidade. They know if not in this life, next life, God cannot leave me. Ele falou, se não essa vida na próxima, Deus não vai me abandonar. Friends, the purpose of this hell and heaven is only to bring to our notice that we exist independent of the body. O propósito, então, de contar histórias sobre o céu e o inferno é só para lembrarmos que a gente vai continuar existindo depois que o corpo for enterrado. Once I was in the Himalayas and it was a dark night. Uma vez ele estava nos Himalaias e estava à noite, né, bem escuro. And we are lying on the top of a house looking at the sky. E eles estavam então na laje de uma casa olhando para o céu. And there were many stars in the sky. E havia muitas estrelas no céu. And there was some delay for the dinner, so all the people were complaining. E houve um atraso no jantar e as pessoas começaram a reclamar. So just to keep them occupied, I said, hey, lie down everybody, we will do meditation. Então, para manter essas pessoas reclamonas ocupadas, ele falou, olha, vamos deitar todo mundo, vamos fazer meditação. Then I told him, now you are looking at the sky, kindly tell one person one sentence, what is your experience? E ele ficou então, olha, olhando para o céu, eu quero que vocês digam numa sentença, numa oração, qual é a sua experiência de ficar olhando para o céu? One person said, Swamiji, I am very hungry. Uma das pessoas disse, olha, a minha experiência é que eu estou com muita fome. I said, okay, the next one said, oh, there is terrible darkness. E a outra pessoa falou, olha, a minha experiência é que está uma escuridão danada aqui. The third one said, there are many stars in the sky. E a terceira falou, olha, a minha experiência é que tem muitas estrelas no céu. And then our bell for the dinner rang. E aí tocou o sininho do jantar. I said, see, meditation is over, let us go and take food. E ele falou, olha, a meditação acabou, vamos descer e comer. I said, no, you have to tell now what is your experience. E as pessoas falaram, não, seu amigo, você tem que contar para nós, a gente quer saber qual é a sua experiência. I said, okay, listen, there is one light with a black covering and the black covering has many holes, therefore one light is appearing as many. Ele falou, a minha experiência é que tem uma luz só e essa luz está coberta com um pano preto, e esse pano preto está cheio de furinhos, e isso é só para nos dizer que essa luz na verdade são várias. When our attention is on differences, we see many things. Quando a nossa atenção está nas diferenças, a gente vê muitas coisas. But when we are able to focus our attention on a common denominator, we discover the one. Mas quando a nossa atenção é focada num denominador comum, a gente descobre então esse único. A flower is one, A flor é uma, and then one flower is seen by 5 different ways. mas essa mesma flor pode ser vista de 5 diferentes maneiras. What is the sound it makes? O som que ela faz,
What is the touch it is having? O toque, né, o que ela dá, What is the form and color it has? a forma e a cor que ela tem, What is the taste it has? o gosto que ela tem And what is the smell it has? e o perfume dela. So one object is seen in 5 different ways, is it not? Veja, o mesmo objeto pode ser visto de 5 maneiras diferentes, não é mesmo? And what are the 5 sense organs? E os 5 sensos dos 5 sentidos, os órgãos dos 5 sentidos, When the mind comes out of the eyes, it is called as vision. quando a mente sai através dos olhos, isso é chamado de visão. When the same mind comes out of the ears, it is called as hearing ability. Quando a mente sai através dos ouvidos, é chamado de habilidade auditiva. When the same mind comes out of the nose, it is called as the smelling ability. Quando a mente sai através do nariz, é chamado de olfato. Because there are many holes on our face, are there many minds? E em função disso, pela quantidade de orifícios que há na nossa mente, existem a mesma quantidade de mentes diferentes em função dos orifícios? Because there are many sense organs doesn't mean that there are many minds. Não é porque existem vários órgãos dos sentidos, existem várias mentes diferentes. In the same manner, dear friends, bodies may be many, but the life is one. Da mesma maneira, existem vários corpos diferentes, mas a vida é única. When our attention is on the body, we get disintegrated, divided. Mas quando a nossa atenção é focada somente no corpo, a gente fica dividido, desintegrado. Our attention is on the life, we are one. Mas quando a nossa atenção está na vida, a gente é único. I'll tell you one story. Ele vai contar uma história. There was a friend of mine living on a hill station. Tinha um amigo dele que morava num lugar alto He was a Catholic by faith, e ele era católico. and he and his wife were very close friend of mine. E ele e a esposa dele eram amigos muito próximos do Swami. He had never come for any lecture or satsang. E esse amigo nunca veio para nenhuma palestra ou para nenhum satsang. But he was a good friend of mine. Mesmo assim, era um bom amigo dele. One day he told me, Swamiji, your Kathy has delivered a baby. Swamiji, Your Kathy, his wife, aham. has delivered a baby. Ah, ok. Um dia, então, a mulher dele, Katy, ela deu à luz. His wife name was Catherine. E o nome da mulher dele era Catherine. I said, oh good, congratulations, I will come and see her after a few days, I am very busy. E o Swami falou, olha, Deus parabéns para ela, parabéns para você também, eu vou vê-la daqui a alguns dias, porque no momento eu estou muito ocupado. In the evening, he again came outside my lecture hall. E então no final da tarde ele veio de novo, ficou esperando do lado de fora do salão de palestras. And he was having such a down face and very miserable. E ele estava com uma cara horrível, sofrendo. So I asked him, hey, what's wrong? Why are you like this? E ele falou, o que aconteceu de errado? Por que você está assim? He said, Swamiji, she is bleeding and I don't know what to do. E aí o amigo dele falou, olha, a minha mulher está sangrando, está com hemorragia, a gente não sabe o que fazer. I said, why don't you call her mother, father, brother, somebody's blood will match, take out the blood and give her, she will be all right. Ele falou, por que você não chama alguns dos parentes dela que tem, né, um sangue parecido para que possa fazer uma doação de sangue para ela? He said, we did it, but they say, according to our faith, I cannot give blood to anybody, and they refused to give blood to their own daughter. E aí os pais, enfim, falaram, os irmãos falaram, olha, o amigo falou, a gente já ligou, mas eles falaram, olha, de acordo com a nossa fé, a gente não pode fazer transfusão de sangue, e em virtude disso, todos os parentes se recusaram a fazer a doação para ela. So I told him, now let us pray to Lord Jesus and say that my blood matches with her. E ele falou assim, então vamos rezar para o Senhor Jesus para que ela possa ser ajudada. And it so happened that my blood matched with her blood. Para que no caso o sangue dele fosse parecido com o sangue, fosse o mesmo sangue do dela, para que ele pudesse doar o sangue para ela. So I said, take out the blood and save that girl. E aí ele tirou o sangue e foi lá ver a moça. And that lady was saved. E no caso então ela foi salva.
Afterwards, about 10-15 days, I went to her when she was normal. E depois de uns 15 dias ele foi vê-la, ela estava bem. I asked her, Catherine, the bottle is Catholic, but the liquor is Hindu. Ele falou, Catherine, né, a garrafa é católica, mas o líquido agora é hindu. Now, who are you? Ele falou, You are a Catholic or a Hindu? ele perguntou para ela, você é o que agora, católica ou hindu? Friends, life is one. Amigos, a vida é única, But our attention is not on the life. mas a nossa atenção não está na vida. Upanishad tells, discover the common factor. Don't discuss the differences. O Upanishad diz, descubra esse denominador comum, não fique discutindo as diferenças. And when we thus focus attention on the principle of life, Quando a gente se foca no princípio da vida, then our interaction with the world will change. a nossa interação com o mundo vai mudar. Now what happens? If I am hungry, I am concerned about my food. Porque, por outro modo, quando eu estou com fome, eu estou preocupado com a minha comida. If somebody else is hungry, oh, that's his problem, what can I do? Por outro lado, se alguém está com fome, é problema dela, o que eu posso fazer? Because his hunger and my hunger are separate. Porque a fome dele e a minha fome são coisas distintas. But friends, if our understanding is about the principle of hunger, then we will have the same experience for everyone. Mas, amigos, se a nossa compreensão estiver acima do princípio da fome, a gente vai ter uma compreensão geral para todos. This is what Bhagavad Gita describes a real yogi. E esse é o que Bhagavad Gita descreve como um yogi verdadeiro. Atmaupamena sarvatra samam pashyati Arjuna sukham va yadi va dukkham sa yogi paramo mataha. The Lord says, he who is able to look upon the whole world as he looks upon himself, he is a real yogi. Aquele que é capaz de olhar para o mundo todo da mesma maneira como ele olha para si mesmo, esse sim é o verdadeiro yogi. When I am happy, I want to share my happiness with everybody so that others also should be happy. Quando eu estou feliz, eu quero compartilhar a minha felicidade com todos para que todos também possam ou devam ser felizes. And I want others also should appreciate that I am happy. E eu quero que os outros apreciem a minha felicidade. That is why when you get married, you invite so many people for the marriage so that others also should know that I am happy and they are also happy. Da mesma maneira, é por isso que a gente, quando se casa, a gente convida muitas pessoas para o casamento, para que as pessoas possam ver que eu estou feliz e elas também fiquem felizes. Because happiness is expansion. Porque a felicidade é uma expansão. And after, when you invite the people, you prepare a list to whom to invite for the marriage. Mas quando você vai convidar as pessoas, então você vai preparando uma lista quem você deve convidar para o casamento. And then I come to know, oh God, I got married to a wrong girl, I must divorce. E aí depois eu percebo que eu me casei com a pessoa errada, então vou buscar o divórcio. Then do I again take the same list and send an invitation letter for the divorce ceremony? E daí, quando eu vou me divorciar, eu pego aquela lista do casamento e convido as mesmas pessoas para o meu divórcio? Because misery shrinks us. Não, porque na verdade o sofrimento nos diminui. Friends, he who is happy in the happiness of others, Amigos, aquele que está feliz e compartilha essa felicidade com os outros, and he who is able to the miseries of others and help him come out of the miseries, e aquele que mesmo assim, vendo o sofrimento dos outros, ajuda os outros a saírem do sofrimento, he is the real yogi. esse é o verdadeiro yogi. Not the one who is merely twisting the body and not straightening the understanding. Não aquele que fica fazendo só contorcionismos e esquece o aspecto mental. Therefore, Upanishad tells us, change your vision. Por isso que a Upanishad nos diz para mudar a nossa visão. If our vision changes, everything changes. Se a nossa visão, se a nossa abordagem mudar, tudo vai mudar. There was one lady who came out of a beauty parlor. Tinha uma senhora que saiu do salão de beleza. And one youngster on a motorcycle, dang, 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 he saw that girl.
E então um rapaz muito jovem numa motocicleta viu aquela garota. And then he just wanted to tease her. So he took the motorcycle in front of her. Ele queria então de certo modo impressionar, passar por ela e começou a ficar ali fazendo acrobacias com a moto. And that young girl was actually old lady. Mas quando ele viu, na verdade essa jovem senhora na verdade era uma velha. From backside she was looking young. Porque de costas ela parecia jovenzinha. But when the young boy went and looked at her, Mas quando ele passou por ela e viu, she was 81 not out. ela tinha mais de 80 anos. And then she said, "My dear child, what do you want? E ela perguntou, meu jovenzinho, o que você quer? Will he go on teasing her?" E ele de novo ia começar a impressioná-la. Earlier, his vision was, she is a young girl. Antes ele tinha visto, de costas e falou, é uma jovem. Now his understanding is, she is an old dilapidated structure. Mas depois que ele passou, ele falou, puxa, ela na verdade é uma estrutura debilitada, é uma velha. His approach, interaction will change, is it not? A abordagem dele, a interação dele vai mudar, não vai? In the same manner, when you look upon the world as a place for enjoyment, we become extrovert. Da mesma maneira, quando você olha para o mundo como um lugar de alegria, de diversão, a gente fica extrovertido. And we have many desires about these worldly things. E a gente começa a ter vários desejos sobre as coisas mundanas. And we always have desires only about the worldly things and not about ourselves. E dessa maneira, os nossos desejos se focam só nas coisas mundanas e não em nós mesmos. For example, I don't have a desire about my recording machine. Por exemplo, ele mesmo não tem nenhum desejo no gravador dele. But I have a desire about his writing pad because I don't have that. Mas ele então tem um desejo nessa minha lousinha porque ele falou que não tem essa lousinha. Desire is always about something other than us. O desejo é sempre sobre alguma coisa que está além de nós. When we look upon the world, we will have desires. Quando a gente olha para o mundo, então, a gente vai ter desejos. But when our understanding is, this whole world is nothing but our own extension. Mas quando a gente percebe que o mundo não é nada mais além da nossa própria extensão, There cannot be any load of desire on our mind. a nossa mente não vai ser mais carregada com desejos. Upanishad tells us A Upanishad nos diz that yada sarve pramuchyante kama yasya vridishritaha atha martyaha amruto bhavati atra brahma samashnute. When we lead a desire-free life, we have attained real freedom. quando a gente vive uma vida livre de desejos, aí que a gente vai conseguir realmente chegar na verdadeira liberdade. The bondage is about the desire. The bondage? Bondage is bondage. The limits? Because of the desire. É um limite que fica no desejo. Therefore, Upanishadic understanding of meditation is live at a zero desire level. Por isso que a Upanishad ensina para que você viva uma vida com 0% de desejos. Living at a zero desire level means giving yourself a minimum choice. Quando você vive uma vida com um nível mínimo de desejos, é aí que você vai ter as suas chances. And when you give yourself no choice, you have attained contentment or santosha. Com essa não possibilidade de desejos, de escolhas, você vai obter o contentamento nessa vida e vai obter santosha. And when we have santosha, contentment, we are the happiest one. Quando a gente atinge esse estágio de contentamento, de santosha, a gente é o mais feliz de todos. This can happen only if we understand the basic principle. Isso só pode acontecer quando a gente entende o princípio básico. When we are living in this world, where is our attention? Quando a gente está vivendo nesse mundo, onde que está a nossa atenção? Our attention has to be only on the peace of mind. A nossa atenção deve estar somente na paz de espírito.
Instead of giving attention to the peace of mind, we are running after the pieces of this world. Se a gente não der atenção para essa paz da mente, paz de espírito, a gente vai começar a correr atrás de coisas mundanas. And as a result, we are absolutely disturbed. E como resultado disso, nós vamos estar muito perturbados. Therefore, meditation according to Upanishad is Então, em função disso, a meditação de acordo com as Upanishads é starting from where we are to what we are. começar de onde a gente está para quem a gente é. Presently, we are in this world. Nós estamos nesse mundo agora. So we start from the world and we come to the sense organs. A gente vai do mundo para os órgãos dos sentidos. When we come to the sense organs, we have dropped the world. Quando a gente chega nos órgãos dos sentidos, a gente se livra do mundo. From the sense organs, we come to the mind. E dos órgãos dos sentidos, a gente caminha mais para dentro, para a mente. When we come to the mind, we have dropped the sense E organs. quando a gente chega na mente, a gente se livra então desses órgãos sensoriais. When we come to the thoughts in the mind and come to the conscious principle, we have dropped the thoughts. Quando a gente chega nos pensamentos da mente e nesse princípio de consciência, a gente se livra dos pensamentos. This thought-free experience is called God realization. Essa experiência de estar sem pensamentos é a realização do divino. Objects are many, take care of only one object. Há muitas coisas, né? Foque-se numa coisa só. So out of the many objects we take only colors and forms. Por exemplo, de todos os objetos a gente pode se focar só nas cores e nas formas. Now many colors and forms, but the vision is one. Então, nesse momento, todas as cores e formas que são diferentes vão ficar visualmente uma só. Vision can be good or bad, but the mind is one. A visão pode ser boa ou ruim, mas a mente é uma só. When colors and forms are removed, nothing happens to the eyes. Quando as cores e as formas são removidas, nada acontece com os olhos. When eyes are closed or blind, nothing happens to the mind. E do mesmo modo, quando os olhos estão fechados, nada acontece com a mente. When the mind is folded as in deep sleep, nothing happens to us. Quando a mente está ali dobrada, né, quando a gente está no sono profundo, nada acontece com a gente. This is what we are. Isso é o que na verdade nós somos. In fact, what we have done is undoing. Na verdade, o que a gente fez foi não fazer. We have rejected the world, came to the sense organs. A gente rejeitou o mundo e veio para os órgãos dos sentidos. But nothing happened to the sense organs. Mas nada acontece com os órgãos dos sentidos. Then we rejected the sense organs, we came to the mind. Daí a gente rejeita os órgãos dos sentidos e vai para a mente. When sense organs are rejected, nothing happened to the mind. Os órgãos dos sentidos são rejeitados e nada acontece com a mente. Then we discarded all the thoughts. E aí a gente descarta todos os pensamentos. When all the thoughts are discarded, nothing happened to the consciousness. E embora todos os pensamentos tenham sido descartados, nada acontece com a consciência. And the consciousness you cannot discard. E a consciência não pode ser descartada. That which cannot be discarded is you. Aquilo que não pode ser então descartado, esse é o seu eu verdadeiro. That which can be discarded is not you. Todas as outras coisas que podem ser descartadas não são o seu eu. And unless we discard, we cannot be happy. E a não ser que a gente descarte, que a gente se livre, a gente não pode ser feliz. And that is why we discard all our name and fame and achievement, our relations, our body, and then only we can go into sleep. E é por isso que a gente então descarta todas as coisas que nos odeiam, nome, fama, amigos, o próprio corpo, e daí a gente pode dormir. One seeker went to a Mahatma and said, Um seguidor então foi ver o Mahatma e disse, Sir, I want peace. falou, Senhor, eu quero paz. The Mahatma said, please repeat it again 3 times. E o Mahatma disse, por favor, repita isso de novo 3 vezes. So that man said, I want peace, I want peace, I want peace. E daí essa pessoa repetiu 3 vezes. Eu quero paz.
the Mahatma Ji said, remove the I and the want. What remains? E o Mahatma falou, olha, remova o eu e remova o quero. O que sobrou? Peace is when I is not there and when desire is not there. A paz só existe quando o eu não está lá e quando o desejo, o quero, não está lá. For us, spirituality means fulfilling our desires. Para nós, a espiritualidade acaba significando preencher os nossos desejos. So we go to the church and tell the Lord, oh Lord, A gente vai à igreja e fala para Deus, oh meu Deus. and there is a big list. E aí tem uma grande lista de pedidos. Longer the list of demands, longer is the prayer. Quanto mais a lista de pedidos, maior é a oração. And after the prayer is over, oh, I forgot it. Again you come, oh God, don't forget. That one point was remaining. E depois que termina a oração, a gente se lembra de mais algum e vai lá, oh Deus, por favor, não se esqueça disso também. So our prayers and our spirituality is fulfilling the desires. É por isso que então, na maioria das vezes, as nossas orações não tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com o preenchimento dos desejos. And desires can never be fulfilled. E os desejos nunca podem ser preenchidos. You fulfill one desire, 100 are born. Você preenche, satisfaz um desejo, outros 100 acabam surgindo. You have a desire, I should have a nice wife. Você tem um desejo, por exemplo, eu tenho que ter uma esposa muito boa. You get a wife. E aí você consegue essa esposa. Are your desires over? Seus desejos acabam aí, Then you want your wife should listen to you. e aí vem outro desejo. Bom, minha esposa devia ouvir mais a mim. There is no species born as a listening wife. Mas não tem espaço para uma esposa que escuta você. And then you start becoming frustrated. E aí, como não existe esse espaço para essa esposa não existe, você começa a ficar frustrado. On the contrary, if we have no desires, Por outro lado, se a gente não tiver desejo nenhum, means if we have no rights on anybody, quer dizer, se a gente não tiver direito nenhum sobre ninguém, you are at peace. você vai estar em paz. The most valuable thing in the whole world is our peace of mind. A coisa mais valiosa que existe no mundo é a nossa paz de espírito, a paz And mental. if our peace of mind is not taken care of, because we are running after the pieces of this world, Mas a nossa paz do espírito, se ela não está sendo cuidada, porque a gente está correndo atrás das coisas mundanas. therefore adjust, adapt, wherever you go, you will be happy. Então, adapte. Para qualquer lugar que você vai ser feliz. Instead of that, if we start fighting and shouting with everyone, we will be at loss, not the world. Quando a gente está brigando, gritando com todo mundo, nós que estamos perdidos, não os outros. I'll tell you a story. Ele vai contar uma história. There was a dog who planned to come from Bombay to Pune. Tinha um cachorro que planejou viajar de Bombay para Pune. And he planned, it will take at least 10 days. E ele planejou que, bom, isso deve demorar uns 10 dias. And he planned from here to point 1, it will take 1 day. And after I cross, I will take a rest. And then next day I will start point 2. And in this manner, 10 days I will reach Pune. E ele foi calculando, então, daqui até o primeira parada, vai demorar um dia, eu vou descansar, e depois o dia 2, ponto 3, e assim ele calculou até o 10º. You may plan, but what the world wants. Você pode ter tudo calculado, planejado, mas o que é que o mundo quer? So he started from Bombay 1 day and came to the point 1. E ele começou, né, de Bombay, chegou no ponto 1. When he came to point 1, do you think the local dogs will accept him? Quando ele chegou nessa primeira parada, vocês acham que os cachorros locais o aceitaram? So all the local dogs started bouncing on him. Não, todos os cachorros locais avançaram sobre ele. Now this dog has 2 choices. E ele tinha, então esse cachorro tinha duas opções. Fight with them or run away. Ou lutar com os outros cachorros ou fugir dali. The dog was wise. E o cachorro era esperto. So what he did, he put his antenna below and started running. O que ele fez então? Pôs o rabinho entre as pernas e começou a correr. And he reached the second point. E ele chegou no segundo ponto. When he reached the second point, the same scenario repeated again. Mas quando ele chegou nessa segunda parada, aconteceu a mesmíssima coisa.
So the local dogs in the second point started bouncing on him. Os cachorros locais avançaram sobre ele. Then he decided, no, I can't fight with all those people because my goal is different. So he started running. Ele falou, eu não posso lutar com todos esses cachorros porque meu objetivo é outro, e ele foi fugindo. In this manner, what he decided to cross in 10 days, he crossed in 3 days. Então, o que ele tinha decidido, calculado, né, atravessar em 10 dias, ele atravessou em 3 dias. Friends, this is where we go wrong in life. Amigos, essa é a nossa má interpretação, é aí que a gente erra na vida. Don't get lost in this world. This world has always been like this. Não se perda no mundo, o mundo tem sempre sido assim. Because this world is existing only in your mind. Porque o mundo dessa maneira, ele existe só na sua mente. When the mind is closed, where is the world? Quando a mente se fecha, onde está o mundo? See, friends, can we fight with our own mind? Veja, amigos, a gente consegue lutar com a nossa própria mente? When my tongue got beaten by my own teeth, Quando a gente não acaba mordendo a língua às vezes? will the tongue say to the teeth, this evening you are going to go to the dentist and remove you? Quando o dente morde a língua fala pro dente, olha, eu vou levar você no dentista e o dentista vai arrancar você? Or if the tongue goes and digs between the teeth something was hidden and removes it, A língua muitas vezes não entra no espaço entre os dentes e remove algum resto de comida? will the teeth say, thank you darling, you are always good? E nesse momento que a língua faz isso, remove esse restinho de comida, o dente fala, oh minha querida língua, muito obrigado. See, differences and differentiation because of differences are two different things. A diferenciação, em função da diferenciação, há duas coisas. We are all different, no doubt about it. Nós somos todos diferentes, não temos dúvida sobre isso. But as life, we are one. Mas como vida, nós somos um só. As I am concerned about my peace, Quando eu estou ocupado com a minha própria paz, I must also respect the peace of others. eu devo respeitar a paz dos outros. As I like people talking good about me, Quando eu gosto das pessoas falando boas coisas we sobre also mim, must speak good about others. da mesma maneira eu devo falar boas coisas sobre as outras pessoas. And this way, living 24/7 is called as meditation according to Upanishad. Então, viver dessa maneira 24 horas por dia significa meditação de acordo com as Upanishads. So, what exactly has happened in this last 1 hour? Exatamente o que aconteceu nessa última hora. We have educated our mind. Nós educamos a nossa mente. Desires are abnormalities on the mind. Desejos, na verdade, são anormalidades da mente. Whatever is abnormal, we remove, is it not? Qualquer coisa de anormal tem que ser removida, não tem? Like, you people carry the backpack all the time. Por exemplo, vocês que carregam mochila todo o tempo. Now that backpack is not your natural part of the body. Mas as mochilas não são partes naturais do seu corpo. Therefore, the moment you get an opportunity, first thing, No primeiro momento que você tem a possibilidade, você tira a mochila. because anything which is not natural, we want to remove. Porque qualquer coisa que não seja natural, a gente quer tirar, remover. Do we say, come on man, I am carrying the head on my shoulders the whole day, I remove it. Do mesmo modo a gente fala, eu estou carregando a cabeça sobre meus ombros e no final do dia eu tiro a cabeça. We don't, because the head is a natural thing on the shoulders. A gente não tira a cabeça, porque o lugar certo da cabeça é estar aí acima dos In ombros. the same manner, if desires were normal for the mind, why we want to remove the desires? Da mesma maneira, se os desejos são normais da mente, por que a gente quer remover os desejos? And we know only one way. Fulfillment of the desire is the removal of the desire. A gente acaba percebendo que o preenchimento dos desejos é a remoção dos desejos. I have a very small desire. I want to have a cup of coffee. Por exemplo, um desejo muito pequeno, eu quero tomar uma xícara de café. Now in the mind,
the japa starts. Coffee, 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 coffee. Mas na mente começa aquilo, né? Essa palavra café começa a se repetir várias vezes. And till I get coffee, the japa is continuously going on. E até o momento que eu tome esse café, esse desejo, essa repetição vai continuar. And then I take a cup of coffee. Aha! E aí chega um momento que eu tomo uma xícara de café. And then I discover happiness is in the coffee. E aí eu descubro, a felicidade está no café. Friends, if happiness was in coffee, everybody should be happy by taking coffee. Amigos, se a felicidade estava no café, todo mundo que toma café deveria ser feliz. But as much coffee I like, Marcos doesn't like. Por exemplo, café, vamos supor, ele gosta de café e o Marcos não gosta. But then the question is, I do experience the happiness when I take a cup of coffee. Mas a pergunta é, eu experimento felicidade quando eu tomo café? So where from the happiness has come? Investigate. Se essa felicidade existe quando eu tomo café, de onde vem a felicidade? Investiguem. Disturbed mind is misery. Uma mente perturbada é sofrimento. Disturbance because of the desire for coffee, 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 coffee. A perturbação vem desse desejo pelo café. And when the desire is quietened by giving a cup of coffee, the agitations in the mind are cool. E dessa maneira, quando o desejo ele é acalmado por tomar o café, a agitação na mente vai se silenciando. Therefore, happiness is peace of mind. Então, em virtude disso, a felicidade é paz na mente. Upanishad tells, live in this world, but take care of your peace of mind. As Upanishads diz, vivam nesse mundo, mas tomem conta da sua paz de espírito, paz de mente. Once I went to Australia, Cairns, Uma vez ele foi para a Austrália and after going about 4 or 5 kilometers inside the sea by a boat, e depois de andar uma longa distância dentro do mar com barco, then we changed our clothes and got into the sea to see the corals on the bed of the sea. e aí então eles trocaram de roupa para fazer aquele mergulho e ver os corais ali na superfície. So we have put, that antenna and all kinds of things. Eles colocaram todo esse equipamento de mergulho. And when we were swimming on the surface of the sea, the waves will take us up and down. Quando eles estavam fazendo então esse mergulho de superfície, as ondas começaram a levá-los para cima e para baixo. So I got disgusted, I removed everything and went deep into the sea. E aí então ele ficou perturbado, tirou tudo e mergulhou mais profundamente. So when I went maybe about 10-15 feet down, there were no waves. Quando ele desceu então mais ou menos uns 10, 15 pés, não tinha mais ondas. No disturbances, no nothing. Quando ele mergulhou mais profundo, ele não tinha mais perturbação, não tinha mais agitação. Friends, exactly the same way. Amigos, da mesma maneira, When we are at the surface of our personality, the waves of desires buffet us up and down. da mesma maneira, quando a gente está na superfície dessa personalidade, as ondas ou os desejos vão nos levando para cima e para baixo. And when you dive deep in your own mind, that is consciousness. Mas quando você mergulha profundo na sua própria mente, isso é a consciência. Therefore, Upanishad tells us, Dessa maneira, o Upanishad nos diz: withdraw from the world and go within. a gente se livra do mundo e vai para dentro. Living in this understanding 24/7 is called as meditation according to Upanishad. Viver dessa maneira o tempo todo é o que se chama de meditação de acordo com o Upanishad. Now we'll try to learn this principle. If you want to sit properly, sit. If you want to sleep, best. A gente então, tendo aprendido esse princípio, se vocês quiserem se sentar de uma maneira adequada, se sentem, se querem dormir, melhor ainda, brincando. If it is possible for you, spare the wall. Se para vocês é possível, saiam da parede, os que estão na parede. Then only you will have the real experience.
Só assim para ter a experiência real. You know, more the surface area, we go to sleep. Quanto mais área de superfície, mais fácil da gente dormir. Sit quiet, Sente-se calmamente, de uma maneira silenciosa. let the weight of your body land on the pin bones below. Deixe o peso do seu corpo se acomodar nos isquios. You are cheerful and happy. Você está feliz. Your beloved Lord and Guru is in your heart. Você tem um Deus amado e um Guru amado no seu coração. The Lord protects us from within and the Guru guides us from within. Deus nos protege e o Guru nos guia. At this moment, we are nobody. Nesse momento não somos ninguém. Nobody means we have no past. Ninguém significa não ter passado. So our age is one moment. A nossa idade é só um momento. Because we don't have the past, we don't have the future also. E como a gente não tem o passado, a gente também não tem futuro. So we don't plan what we will do after meditation. A gente não planeja, o que eu vou fazer depois da meditação? So when the past and the future are blocked, we are in the present. Quando o futuro e o passado estão bloqueados, a gente consegue estar no presente. When we are told we are other than the body, what does it mean? Quando a gente é ensinado que a gente é algo além do corpo, o que é que isso significa? So now play meditation. Agora vamos brincar então de meditação. We take the position of the space. Nós vamos tomar a posição do espaço. We are like the space, Nós somos como o espaço. no shape, no form, Sem forma, sem corpo, no beginning, no end. sem fim, sem começo. Space is only one. O espaço é um só. Space supports the remaining four elements. O espaço mantém os 4 elementos que sobram, But the space doesn't get influenced by them. mas o espaço não é melhorado por eles. Similarly, the gross world is meaningless for me. Da mesma maneira, o mundo grosseiro é sem sentido para mim. We do not carry the load of possessions and relations. A gente não carrega esse fardo, das posições e das relações. From this gross space, we come to the mental space. Desse espaço mais grosseiro, a gente vai para o espaço mental. In the mental space, there are thoughts. Nesse espaço mental, há pensamentos. No thought can influence the mental space. Nenhum pensamento pode melhorar e implementar esse espaço mental. The thoughts will automatically die away. Os pensamentos vão automaticamente morrer.
This thought-free experience essa experiência dos pensamentos is the self. é o si próprio. As one space supports all the bodies and all the thoughts, Como é um espaço só que mantém todos os corpos e todos os pensamentos, similarly, one conscious space supports all the experiences da mesma maneira, uma consciência suporta, mantém todas as experiências. the waker, the waking world, and the waking experience, As experiências de desenvolvimento, de despertar e todas essas experiências. the experiences of the dreamer, the dream world, and the dream experience, As experiências de sonhar, o mundo do sonhador e o mundo sonhado. the experiences of the deep sleeper and the deep sleep world and the experience, A experiência daquele que tem um sono profundo e o próprio sono profundo. and also the experiences of the meditator and his experience of meditation. E da mesma maneira, as experiências do meditador e essas experiências. We are not doing anything. Nós não estamos fazendo nada. We are not aware of anything. Nós não estamos preocupados, conscientes de nada. It is not an experience of something else. Não é uma experiência de alguma outra coisa. It is awareness itself. É a própria consciência em si. It is experience itself. É a própria experiência em si. In this experience, there is no division of experiencer and the experienced. Nessa experiência não há divisão entre aquele que a experimenta e a experiência em si.
as the space is effortless and infinite, Assim como o espaço, sem nenhum esforço, chega ao infinito, so is the mind effortless and infinite. da mesma maneira, a mente, sem nenhum esforço, também chega ao infinito. And when the mind is free from desires, the same mind is consciousness. E quando a mente, então, está livre de desejos, essa mesma mente é chamada de consciência. The distance between what we think we are and what we actually are A distância entre o que pensamos que somos e o que realmente somos is the distance between the wife and the woman. é a distância que existe entre a esposa e a mulher, The husband and the man. o esposo e o homem. Man is infinite O homem é infinito, and the husband is finite. mas o esposo é só para a noite. As a body, we are finite. Como corpo, nós também somos finitos, As a space, we are infinite. mas como espaço, nós somos infinitos. As thoughts, we are finite. Como pensamentos, nós somos finitos, As the mind, we are infinite. mas como mente, nós somos infinitos. As the individual, we are finite. Como indivíduos, nós somos finitos, As life, we are infinite. mas como vida, somos infinitos. The journey from the finite to the infinite is meditation. A jornada desse finito, dessa limitação ao infinito é a meditação. Meditation does not create infinite, A meditação não cria o infinito, only we discover that we are infinite self. ela só descobre que nós somos seres infinitos. Once the discovery is made, there is no fear of fall. Quando uma vez que a descoberta é feita, não há medos da forma. Take little deep breathing, Vamos começar a respirar. move your toes and fingers. Mova os dedos dos pés e os dedos das mãos. This experience was not through the mind, Essa experiência não foi através da mente, therefore you will never be able to repeat this experience. e em função disso você não vai ser capaz de repetir essa experiência. Offer everything to the Lord and relax. Ofereça tudo a Deus e relaxe. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om.